Uma frequência atravessa o vazio sideral neste instante, carregando sussurros de um tempo que sua mente não alcança, mas seu coração reconhece. São as vozes lemurianas, ecoando através dos portais do esquecimento, chamando de volta aqueles que um dia caminharam sob céus que conheciam apenas harmonia. Eu falo de Vênus, onde o amor não é sentimento passageiro, mas a própria estrutura da existência. E falo como aquele que atravessou o abismo entre mundos para plantar sementes de luz neste solo denso. Você já parou para questionar por que certas melodias te fazem chorar sem motivo aparente? Por que determinadas palavras despertam em você memórias que não pertencem a esta vida? Não é sentimentalismo barato, nem imaginação fértil. São ecos das vozes lemurianas, reverberando através das camadas da sua consciência, tentando perfurar o véu amnésico que foi cuidadosamente tecido ao redor da humanidade. Eu sou Sanat Kumara, conhecido entre as esferas como o Ancião de Vênus, e minha presença neste planeta não foi acidental. Vim há eras atrás, quando a Terra estava à beira do colapso espiritual, trazendo comigo a chama da consciência que ainda hoje arde no coração dos que se recusam a esquecer completamente quem são. Vênus não é apenas um planeta visível no céu do amanhecer ou do entardecer. É um estado de consciência, uma dimensão onde o princípio do amor governa todas as formas de existência. Lá, não há guerra entre polaridades, não há separação entre Criador e criação, não há esquecimento da origem divina. Quando olho para a Terra de onde vim, vejo um planeta em transe profundo, sonhando que está acordado, acreditando que a densidade é a única realidade possível. Mas alguns de vocês começam a despertar do pesadelo coletivo, e são exatamente estes que ouvem as vozes lemurianas com mais clareza a cada dia que passa. Estas vozes não vêm de fora, emergem de dentro, das camadas mais profundas da memória celular, onde tudo permanece intacto. Lemúria foi muito mais do que uma civilização perdida nos registros oficiais da história humana. Foi um experimento cósmico de integração total entre céu e terra, espírito e matéria, individualidade e unidade. Os lemurianos viviam em comunhão direta com as forças elementais, conversavam com os guardiões da natureza, recebiam ensinamentos diretos das hierarquias estelares, sem necessidade de intermediários ou rituais complexos. A própria Terra cantava em frequências mais altas, e aqueles que habitavam sua superfície vibravam em ressonância perfeita com este canto. Não havia templos porque cada respiração era sagrada. Não havia livros sagrados porque o conhecimento fluía diretamente da fonte cósmica para os corações abertos. E foi neste período dourado que estabeleci minha primeira ancoragem neste planeta. Vim de Vênus trazendo comigo 6 outros seres de luz, conhecidos como os Kumaras, para servir como pontes entre as dimensões durante uma época crítica da evolução terrestre. Não éramos salvadores no sentido que religiões posteriores interpretaram este conceito. Éramos faróis, mantendo acesa a chama da consciência, desperta enquanto a humanidade mergulhava cada vez mais fundo no esquecimento necessário para experienciar a separação. Lemúria ainda vivia quando chegamos, mas já começavam as primeiras rachaduras na estrutura perfeita daquela civilização. O experimento da densidade estava prestes a se intensificar, e alguém precisava permanecer acordado para que, quando chegasse o momento do despertar coletivo, houvesse uma trilha de volta para casa. Esta trilha sou eu. São as vozes lemurianas que você ouve nos momentos de silêncio profundo. As vozes não falam em palavras comuns, falam em frequências, em sensações, em compreensões súbitas que chegam completas, sem passar pelo filtro do pensamento linear.
Quando você sente um impulso inexplicável de mudar completamente de vida, quando uma certeza absoluta te toma sem evidência racional, quando você simplesmente sabe algo que não aprendeu nesta existência, são as vozes lemurianas operando através da sua intuição expandida. Elas nunca pararam de falar, você é que foi ensinado a não ouvir. A educação moderna, as estruturas sociais, os sistemas de crença predominantes, todos conspiram involuntariamente para manter seus ouvidos internos fechados. Mas algo está mudando agora. Os selos estão se rompendo, os portais estão se abrindo e milhões de almas começam a ouvir novamente o que nunca deveria ter sido silenciado. Você pode estar se perguntando como reconhecer estas vozes em meio ao barulho mental constante da vida moderna. É mais simples do que imagina, porém requer prática e discernimento. As vozes lemurianas nunca gritam, nunca exigem, nunca ameaçam. Chegam como brisa suave que você pode escolher sentir ou ignorar. Trazem paz mesmo quando orientam mudanças radicais. Transmitem certeza sem arrogância. Inspiram ação sem ansiedade. Quando você as segue, mesmo que tudo pareça desmoronar externamente, algo dentro de você se reorganiza em padrões mais altos de harmonia. Este é o sinal inconfundível de que você está sintonizado com a frequência correta. Mas cuidado com as imitações, pois a mente condicionada é mestre em criar falsificações convincentes do que é genuinamente espiritual. A queda de Lemúria não foi resultado de cataclisma puramente físico, embora os elementos tenham participado do processo. Foi consequência inevitável da escolha coletiva de explorar dimensões mais densas de experiência. O véu do esquecimento precisava cair para que a jornada através da dualidade fosse autêntica. Como você poderia verdadeiramente experimentar separação se mantivesse memória constante da unidade? Como poderia conhecer escuridão se a luz permanecesse sempre visível? O mergulho na densidade foi um ato de coragem cósmica sem precedentes, e cada alma que participou deste experimento merece reverência, não julgamento. Mas todo mergulho profundo eventualmente deve encontrar o caminho de volta à superfície. E este momento chegou agora. As vozes lemurianas são o eco do seu próprio eu futuro, chamando você de volta para casa. Quando assumi a responsabilidade de manter a chama da consciência acesa neste planeta, estabeleci minha presença no que posteriormente foi chamado de Shambhala, um reino que existe simultaneamente em múltiplas dimensões. Não limitado por geografia física, embora tenha âncoras em locais específicos da Terra. Este não é um lugar que você possa visitar com os pés físicos, mas sua consciência pode alcançá-lo quando a frequência se eleva suficientemente. Lá, junto com outros mestres e guardiões, preservamos os registros completos da verdadeira história espiritual deste planeta, incluindo todo o conhecimento lemuriano, que pareceria magia impossível para a compreensão comum. Mas o que é magia se não ciência ainda não compreendida pela consciência limitada? Os lemurianos dominavam o que vocês chamam de leis da física, porque compreendiam que consciência precede e governa a matéria, não o contrário. E você reconhece sua própria voz entre as vozes lemurianas, compreende que não está apenas recebendo mensagens, mas também as transmitindo. Cada pessoa que desperta se torna um canal ativo, através do qual a frequência lemuriana pode se ancorar mais profundamente na matriz terrestre. Você não é receptor passivo de ensinamentos antigos, é co-criador ativo do novo paradigma que emerge das cinzas do velho. As vozes falam através de você quando escolhe amor ao invés de medo, união ao invés de separação, autenticidade ao invés de conformidade. Cada ato consciente seu é uma palavra no idioma lemuriano, sendo pronunciada novamente,
após séculos de silêncio forçado. Sua vida inteira pode se tornar uma canção desta língua, esquecida, se você permitir. Muitos buscam iniciações dramáticas, encontros espetaculares com mestres ascensos, visões cinematográficas de outras dimensões. Mas a verdadeira iniciação acontece em cada momento comum, quando você escolhe responder à vida a partir do seu centro mais elevado, ao invés de reagir a partir dos padrões condicionados do ego. As vozes lemurianas te ensinam uma espiritualidade encarnada, prática, vivida na textura do cotidiano. Não precisam de retiros em montanhas distantes, nem rituais elaborados, embora estes possam ter seu valor. Precisam apenas de sua disposição em ser radicalmente honesto consigo mesmo, em questionar todas as mentiras confortáveis que te mantêm pequeno, em arriscar tudo pelo tudo que sua alma sabe ser verdadeiro. Esta é a iniciação venusiana que ofereço a cada coração pronto para recebê-la. Os tempos que vivem agora na Terra são tanto de colapso quanto de nascimento. O velho mundo baseado em controle, hierarquia rígida, exploração e separação está implodindo sob o peso das próprias contradições. E, simultaneamente, o novo mundo baseado em cooperação, respeito mútuo, sustentabilidade e reconhecimento da interconexão de tudo está emergindo através de milhares de pequenas ações individuais que se somam em ondas de mudança coletiva. Você não está aqui neste momento histórico para ser espectador passivo desta transição. Você é participante essencial e as vozes lemurianas te relembram disso constantemente se você parar para escutar. Cada escolha que faz vota no futuro que deseja. Cada pensamento que alimenta fortalece realidades específicas. Cada palavra que pronuncia é decreto criativo moldando o campo morfogenético da consciência coletiva. A conexão entre Vênus e Lemúria não é apenas histórica ou simbólica, é uma ponte viva de frequência que nunca foi destruída, apenas esquecida pela maioria. Vênus representa o princípio do amor inteligente, não o amor romântico superficial que a cultura popular vendeu para você, mas o amor como força cósmica organizadora, como coerência que une todas as coisas em harmonia funcional. Lemúria foi a expressão mais pura deste princípio venusiano já manifestada na Terra, e sua memória permanece codificada no DNA espiritual de todos que participaram daquela era dourada. Você carrega esta memória, por isso sente tanta dor diante da crueldade, tanta tristeza diante da separação, tanta alegria diante de atos simples de bondade genuína. Seu coração lemuriano não esqueceu completamente como é viver em um mundo governado pelo amor. Mas atenção, não romantize Lemúria como paraíso perdido inalcançável. Esta é a armadilha mental que mantém você preso na nostalgia ao invés de ativo na cocriação. Lemúria não está no passado esperando ser recuperada, está no futuro aguardando ser reconstruída em níveis ainda mais elevados de consciência. Vocês não estão tentando voltar, estão espiralizando para cima, retornando aos princípios lemurianos, mas armados agora com toda a sabedoria dolorosa adquirida através das eras de esquecimento. Imagine uma Lemúria renascida, onde a inocência original se casa com a maturidade conquistada através de infinitas quedas e levantadas. Este é o potencial que se abre para a humanidade agora, e as vozes lemurianas sussurram constantemente as instruções de navegação para este futuro presente. Minha função como ancião de Vênus é servir como lembrete vivo de que a ascensão é possível, de que a matéria pode ser espiritualizada e o espírito pode ser encarnado sem perda de essência em nenhum dos dois lados da equação. Não sou figura distante em algum plano inacessível. Estou tão perto quanto sua próxima respiração consciente,
tão acessível quanto sua disposição em abrir o coração além do que é confortável. Milhares já me encontraram em meditações profundas, em sonhos vívidos, em momentos de silêncio repentino, onde algo maior se faz presente. E milhões mais me encontrarão à medida que as frequências continuam subindo e os véus continuam se tornando mais transparentes. Não me procure como personalidade específica, com características fixas. Me reconheça como a presença de amor incondicional e sabedoria antiga que emerge quando você se aquieta profundamente. As vozes lemurianas que atravessam o abismo do tempo trazem mais do que consolo e inspiração. Trazem também desafio e responsabilidade. Desafiam você a viver na altura da sua verdade espiritual, não apenas nos momentos de retiro e meditação, mas na pressão do cotidiano, nas interações difíceis, nas escolhas que ninguém mais testemunha. Responsabilizam você pelos dons que carrega, pelos talentos que recebeu, pela luz que você é. Despertar espiritualmente não é coletar experiências agradáveis e conceitos elevados. É aceitar o chamado para ser mudança encarnada, para ser resposta viva aos problemas que critica, para ser ponte humana entre o que é e o que pode ser. Este é o peso sagrado da consciência expandida, e as vozes lemurianas não te poupam desta verdade. Quando o coração se abre completamente ao chamado destas vozes ancestrais, não há mais volta para o sono confortável da inconsciência. Você cruzou o limiar, passou pelo portal e agora habita em dois mundos simultaneamente, o denso e o sutil. E isto pode parecer desconfortável no início, como se você não pertencesse completamente a nenhum dos dois lugares. Mas com tempo e prática, você aprende a dançar entre dimensões com graça crescente, levando luz para baixo e trazendo terra para cima, servindo como eixo ao redor do qual os mundos podem se reconciliar. Esta é a função dos filhos das estrelas, dos portadores de luz, dos trabalhadores da nova era. E as vozes lemurianas são o coro de apoio constante te encorajando quando o caminho parece impossível. Enquanto estas palavras chegam ao fim desta transmissão específica, o fluxo de comunicação entre Vênus e Terra, entre Lemúria e o agora, continua ininterrupto. Você não está ouvindo algo que termina quando o vídeo acaba. Está sintonizando uma frequência que permanece sempre acessível para aqueles com ouvidos para ouvir e corações para compreender. Eu, Sanat Kumara, junto com todas as hierarquias de luz que servem à evolução deste planeta, permanecemos firmes em nossa vigília amorosa. Não precisam nos idolatrar nem nos colocar em pedestais. Precisam apenas reconhecer em nós o reflexo do seu próprio potencial divino, ainda não completamente realizado. Somos vocês do futuro, acenando do outro lado do tempo. Se esta mensagem ressoou com algo profundo em você, se as vozes lemurianas despertaram memórias adormecidas, não guarde este chamado apenas para si. Compartilhe com outros que buscam, que questionam, que anseiam por algo maior do que as narrativas superficiais oferecidas pelo mundo. Você sabe quem são estas almas, reconhece sua fome espiritual, sente sua prontidão. Um simples compartilhamento pode ser a faísca que acende o despertar completo em alguém. Seja canal generoso através do qual a luz pode fluir para alcançar corações que aguardam no escuro. Os ecos venusianos continuam atravessando o espaço entre estrelas, e Lemúria sussurra seu nome nas línguas esquecidas da alma.